hipertensão, diabetes, doenças autoimunes em geral, apenas para citar algumas dessas doenças mais frequentes. Então, vocês veem que em 95, 118 milhões de americanos, passando para uma projeção feita no ano 2000 de se alcançar 2030, se fosse essa, em 2030, 171 milhões de americanos afetados por doenças crônicas. Se fosse essa uma curva de crescimento linear. No ano 2000, aproximadamente 125 milhões de norte-americanos, o que corresponde a 45% da população, eram portadores de doenças crônicas. E 61 milhões, 21% da população, eram portadores de múltiplas doenças crônicas. Em 2004, já de 45% passou para 50%. 50% da população americana, 4 anos depois, ou seja, 133 milhões de pessoas já eram portadores de doenças crônicas. Em 2017, aproximadamente 60% da população norte-americana já era portadora de doença crônica e 45% era portadora de múltiplas doenças crônicas, fazendo uso de diversas medicações vendidas pela indústria farmacêutica em lançamentos com promessas de se tornarem aquelas mais efetivas no combate a essas infecções, essas doenças, e, na realidade, com pouco tempo de teste, com testes, estudos clínicos feitos de forma duvidosa, e que acabam sendo, depois de alguns anos, retiradas do mercado porque estão provocando infarto do miocárdio, morte, câncer e outros problemas de saúde mais sérios. Aqui nós temos o que ocorreu em termos de gastos, em termos de bilhões de dólares ao longo das últimas décadas. Em 1978, eu estava no 5º ano de medicina, talvez fosse 5 bilhões de dólares o que se gastava nos Estados Unidos com doenças, com drogas de prescrição médica, que são vendidas somente com prescrição médica. Em 2014, vocês veem ali que passou para 300 milhões de dólares. Bilhões de dólares. E a partir daí tem uma previsão de curva rapidamente ascendente, de forma que essa cifra duplique e chegue em 2026 a um gasto de 600 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos com drogas prescritas por médicos. Isso pertence a um órgão do Ministério da Economia, que foi publicado fazendo uma análise dos gastos com medicamentos pelo SUS no período entre 2010 e 2016. E aí se vê que, enquanto que hoje, atualmente, aproximadamente na mesma data, em 2016, nos Estados Unidos estavam gastando 300 bilhões de dólares, no Brasil se gastou 448,2 bilhões, com crescimento de 5,8% em relação ao ano anterior. Quer dizer, nós gastamos mais do que os americanos gastaram com medicamentos fornecidos pelo SUS. Os 5 produtos de maior gastos foram, em geral, medicamentos que estão sendo objeto de um marketing intenso pela indústria farmacêutica, que são os chamados medicamentos biológicos, que funcionam durante algum tempo, depois perdem o efeito,
e tem severos efeitos colaterais, podendo provocar até mesmo a morte do indivíduo, dada a severa, profunda inibição do sistema imunológico, que torna esses indivíduos ainda mais sujeitos a infecções. Só com uma dessas drogas, o gasto no Brasil foi, em um ano, de 13,6 bilhões de dólares. E essa é uma outra publicação, essa publicação é internacional, mas foi feita por brasileiros, como se vê ali, em associação com suecos. E o que nós sabemos? Nós estamos vendo que os maiores gastos, se vê ali na área embaixo, estão acontecendo com drogas, com quimioterápicos e drogas imunomoduladoras, ou seja, para tratar doenças autoimunitárias. Depois nós temos drogas que são tipo antibióticos. Em paralelo, de onde sai esse dinheiro? Essa é uma matéria publicada no Estadão no dia 1º de agosto. Em 17 anos, a carga tributária alcançou o recorde em 17 anos consecutivos. Alcançou 35,7% do Produto Interno Bruto Nacional, mesmo com uma economia fraca. Muito bem. Em 2008, a revista britânica de medicina, British Medical Journal, publicou essa matéria sobre o mercado farmacêutico. No lado esquerdo, os senhores e as senhoras veem uma pessoa vestindo avental, com um estetoscópio sobre o pescoço, não é uma pessoa jovem, é um catedrático fazendo gestos de quem dá uma palestra, como ocorre nos congressos médicos. E o título diz assim: formadores de opinião, Key Opinion Leaders, são eles experts independentes? Ou, na realidade, são representantes da indústria farmacêutica disfarçados? Então, isso foi publicado em 2008, há 11 anos atrás, numa revista extremamente respeitada, que é a Revista Britânica de Medicina. Por que eles fizeram essa matéria, esse editorial? Porque eles entrevistaram essa senhora, que vocês veem no lado direito, que era uma alta executiva da indústria farmacêutica, Kimberly Elliott. E existem, inclusive, 2 vídeos com entrevistas delas disponíveis na internet. E ela era a pessoa que entrava em contato com o médico que queria organizar um congresso sobre qualquer doença. Para o quê? Para colocar as condições do financiamento da indústria farmacêutica. Os países no mundo estão com grandes dificuldades em relação ao sistema de saúde. Se nós pensarmos que o problema é só nosso, nós estamos muito enganados. Na Alemanha, eu recebo médicos que vêm da Alemanha e de outros países na clínica para fazerem treinamento devido a esse protocolo que foi mencionado, impulsionado pelo interesse dos próprios pacientes, que os estimulam a vir, recebem treinamento gratuito. Uma consulta médica com médico generalista na Alemanha dura, em média, 5 minutos. O médico generalista vê de 60 a 90 pacientes em um único dia na Alemanha. Ele não tem tempo de praticar medicina, obviamente. Só tem tempo de fazer algumas perguntas e preencher um receituário. Essa senhora, a Kimberly
da indústria farmacêutica vinha colocar quais eram as condições para o financiamento, na conversa preliminar com o médico que solicitava esse financiamento. Porque o sistema de saúde não financia congressos médicos, ele está falido. Então, esses congressos são financiados por quem? Porque está provocando essa falência, que é a indústria farmacêutica. E o corpo editorial, a condição para o financiamento básico é que a indústria ou as indústrias financiadoras do Congresso dessem a última palavra sobre os palestrantes. Vocês veem que na figura do médico indicado pela indústria farmacêutica existem cordinhas indicando que é um fantoche, uma marionete. O corpo editorial ela perdeu o emprego e por isso ela deu essas entrevistas e contou como funcionava o controle do conhecimento e da transmissão de conhecimento dentro do meio médico. O corpo editorial do British Medical Journal perguntou a ela qual o relacionamento que ela tinha com os formadores de opinião, que em geral eram médicos, professores universitários que haviam feito estudos clínicos para o lançamento das novas drogas que estava sendo feito no mercado. E ela respondeu dessa forma. Os formadores de opinião que nós indicávamos eram vendedores para nós. E nós rotineiramente medíamos o retorno do nosso investimento. Depois que o British Medical Journal publicou essa reportagem, esse texto, várias outras revistas internacionais publicaram matéria similar. E vários médicos em todo o mundo enviaram cartas ao British Medical Journal. Algumas foram selecionadas. Uma dessas cartas é de um médico norte-americano, que no segundo parágrafo ele diz como funciona o sistema. Ele diz assim: jovens professores universitários de futuro promissor são convidados de um em um a encontros com os executivos da companhia farmacêutica. Esses executivos entrevistam esses professores universitários a respeito do trabalho que eles executam na universidade, querem saber as suas opiniões, e essas entrevistas ocorrem durante uma refeição dispendiosa, como um jantar, onde excelente vinho é servido. Cada potencial recruta é lisonjeado e bem alimentado. Porém, apenas aqueles cujas opiniões se alinham com as mensagens de marketing são tomados sob as asas da companhia para serem financiados, mimados e admirados, enquanto voam ao redor do mundo para falar em centros médicos acadêmicos e em conferências médicas. Aqui nós temos uma medicação que estava para ser lançada no mercado em 2011, pela indústria farmacêutica Biogen Idec. Ela fez um press release porque era um dos primeiros medicamentos que ia ser lançado para tratamento de esclerose múltipla sem ser um medicamento injetável, para ser administrado por via oral. E ela, então, demonstra que a companhia já estava gerando cerca de 5 bilhões de dólares em receita anual. E dá ali no lado direito da tela, vocês veem o telefone para os investidores que queiram comprar as ações da companhia e aproveitar a oportunidade para entrar em contato naquele telefone com um funcionário da indústria farmacêutica que os direcionaria para como comprar as ações da companhia e aproveitar a oportunidade de negócio. Interessante que o médico que executou esse trabalho, esse estudo clínico, era um professor universitário em Dublin, Irlanda,
um médico neurologista, professor de neurologia, né, que recebe, como diz o texto ali embaixo, ali no lado esquerdo, em cima, desculpe, recebe honorários da Novartis, da Biogen IDEC e da BioSharing. Muito bem. Ele foi quem executou, hoje já está no mercado, essa medicação com o nome de Tecfidera, a um custo altíssimo, pago pelo SUS, e ele foi a pessoa que executou o estudo clínico que levou ao FDA americano e à Anvisa a liberarem essa medicação. 2 anos depois, nós estávamos aí nessa época, em 2011, a revista especializada em esclerose múltipla, essa era uma medicação proposta para tratar a esclerose múltipla, chamada Multiple Sclerosis Journal, 2013, desculpe, chamou esse médico irlandês, professor universitário, Michael Hutchinson, para que ele fizesse um comentário. Só que ele não poderia mudar o título do comentário. E nesse título do comentário, que está colocado em inglês logo acima da palavra commentary, diz exatamente assim: se eu tivesse o primeiro surto de esclerose múltipla, que é chamado pela sigla CIS, né? Clinically Isolated Syndrome, e a ressonância fosse diagnóstica dessa doença, ou seja, os achados da ressonância nuclear magnética não deixam dúvida, não tem outra doença que possa provocar aquelas lesões vistas na ressonância. Então não há dúvida em relação ao diagnóstico. Se ele estivesse nesta situação, está querendo colocar o Dr. Michael Hutchinson no lugar dos pacientes. Se ele estivesse nessa situação, ele tomaria a dose de vitamina D que é apenas necessária para normalizar os níveis terapêuticos, os níveis sanguíneos de qualquer indivíduo, lembrando que corrigir qualquer deficiência é obrigação médica, não é nenhum favor, é obrigação. Ele respondeu da seguinte forma: ora, depende de como é colocada a questão em debate. Ele abre aspas. Se a questão em debate fosse colocada assim, aí abre aspas, se eu prescreveria 10.000 unidades por dia para um paciente naquela situação, então a resposta obviamente é não. Não prescreveria. Não para o paciente. Aí ele fala de diversos possíveis motivos por que ele não corrigiria uma deficiência que é a obrigação dele corrigir, mas no último parágrafo que ele tem que responder, afinal, a pergunta, e ele diz assim: se a situação se torna pessoal, eu não tenho dúvida. O que é a situação se tornar pessoal? Ele ter qualquer parente dele naquela situação, não precisa ser ele. Ele diz, eu não tenho dúvida, que eu diria que é uma urgência para qualquer parente tomar a vitamina D naquela situação descrita. Então, para o parente é uma urgência, para o paciente é óbvio que não. E isso foi publicado no setor de controvérsias em esclerose múltipla por essa revista internacional. Muito bem, aqui nós estamos vendo o que está acontecendo com crianças com diabetes infanto-juvenil no Reino Unido, e isso está acontecendo em tudo que é lugar do mundo. E está se mostrando ali o que aconteceu desde 1946 até 1970. Né? Então, os dados de 1946 estão colocados naquela linha cheia que sobe só a partir dos 16 anos de idade. Os outros dados estão em linhas interrompidas, demonstrando que em 1946 começavam a surgir crianças, ou, no caso adolescentes, com diabetes infanto-juvenil por volta dos 16 anos de idade. Mas já em 1970, crianças com 2 ou 3 anos de idade já estavam iniciando a ter diabetes infanto-juvenil. Aqui está um artigo publicado em 2016, dando conta que a prevalência da hipertensão no mundo
excede já em 2016 1,3 bilhões de pessoas acometidas. Aqui nós estamos vendo o que está acontecendo com a prevalência, o número de novos casos por 100 mil habitantes, entre 2016 e a projeção que é feita a partir de 2017 até 2023. Sempre uma curva aceleradamente crescente. A prevalência da hipertensão em adultos com 25 anos de idade na população geral mundial, com 25 anos ou mais, atingiu 40% da população mundial com pelo menos 25 anos de idade em 2008, há 11 anos atrás. O que a hipertensão provoca? Ela é uma doença silenciosa que provoca doença coronariana, ou seja, infarto do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, doença vascular periférica, insuficiência renal, que é o órgão mais transplantado no mundo, hemorragia retiniana com cegueira ou pelo menos redução da visão. Várias consequências que evoluem de uma forma silenciosa, a hipertensão não tratada, ela não é sentida, e leva a essas consequências que tornam as pessoas incapacitadas para o trabalho. O que acontece com o diabetes, que também está afetando um percentual crescente de pessoas na população? Também problemas de cegueira, é a maior causa de cegueira nos países ocidentais. Também infarto do miocárdio e AVC, acidente vascular cerebral. Também doença vascular periférica. Insuficiência renal, aí de novo o órgão mais transplantado no mundo. Neuropatia periférica, com perda da sensibilidade, especialmente dos pés e da área genital, com consequente disfunção sexual. Quais são as causas principais de insuficiência renal que levam ao transplante de rins, o órgão mais transplantado no mundo? Nos Estados Unidos, as duas principais causas de insuficiência renal, também denominada de doença renal terminal, são o diabetes, também chamada de diabetes tipo 2 ou diabetes do adulto, e a pressão alta, a hipertensão. Quando essas duas doenças são controladas por tratamento, a doença renal associada geralmente pode ser evitada ou desacelerada. No entanto, vocês são testemunhas que os órgãos públicos não avisam, fazem propaganda em relação à necessidade de se doar órgãos. Doe órgãos, salve uma vida, mas não avisam a população que se não tratarem o seu diabetes, não tratarem a sua hipertensão, elas vão perder esses órgãos e vão precisar de um transplante. Hipertensão pode ser prevenida e provavelmente tratada através da correção da deficiência de vitamina D, que afeta 9 entre cada 10 pessoas no planeta. Uma das duas causas mais importantes de hipertensão é a deficiência de vitamina D, que afeta 90% da população, e deficiência de magnésio, que afeta 80% da população ocidental. Essas informações, no entanto, em relação à causa da hipertensão, não chegam aos livros-texto, nem são discutidas em congressos médicos. Qualquer informação que traga consigo a possibilidade de reduzir o consumo de medicamentos é excluída pelos representantes da indústria farmacêutica que financiam os congressos médicos. Existe um mecanismo que leva ao controle da pressão, que é chamada de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ela é completamente controlada pela vitamina D. E 90% da população tem níveis muito baixos de vitamina D. No entanto, o estímulo maior é dado para a questão dos transplantes de órgãos. O mercado, isso é também de novo um anúncio aos investidores, dizendo que o mercado apenas de substâncias necessárias para
dar suporte ao transplante. Não se fala aqui de honorários médicos nem de custos hospitalares. Esse mercado deve atingir 51 bilhões de dólares em 2025. E esse é um alto índice daquele coeficiente que anuncia 9,1, alta confiabilidade de segurança e lucratividade para os investidores, para que eles comprem as ações, lucrando juntos com o sofrimento humano. Isso aqui um número da revista Science, que saiu recentemente, em relação a o que acontece durante o processo de aprovação de medicamentos que a indústria farmacêutica está querendo lançar no mercado, no órgão americano chamado FDA, ou FDA. O que se demonstra é que os conselheiros, as pessoas que são chamadas para fazer a avaliação da droga, da segurança da droga, dos testes que foram feitos da droga, da eficácia da droga, para aconselhar que a droga seja, sim, lançada no mercado ou não seja lançada no mercado, essas pessoas, posteriormente à avaliação que entregam ao FDA, elas recebem inúmeras vantagens financeiras, seja da indústria concorrente, se o parecer foi contrário à liberação, ou da indústria que produz o medicamento, se o parecer foi favorável à liberação dessa medicação. Isso foi publicado na revista Science com o título de Conflitos Ocultos, Conflitos de Interesses Ocultos. Aqui eu gostaria de ler para vocês um relatório investigativo descobre conflitos de interesse em potencial. Eu traduzi isso da revista Science. Conflitos de interesse em potencial pouco reconhecidos e não solicitados entre aqueles que participam dos painéis consultivos do FDA e que revisam os medicamentos. Alguns membros desses painéis estão posteriormente recebendo pagamentos significativos dos fabricantes de medicamentos que revisaram anteriormente ou dos concorrentes. Isso está acontecendo apesar do sistema estabelecido pelo FDA identificar possíveis conflitos de interesse entre os recrutados para os painéis. Então, apesar da filtragem disso, isso continua acontecendo posteriormente à entrega do parecer. A investigação analisou registros no site federal de pagamentos abertos nos Estados Unidos entre 2013 e 2016. Dos 107 consultores médicos que votaram nos comitês consultivos para o FDA durante esse período, 26 mais tarde receberam mais de 100 mil dólares dos fabricantes de medicamentos ou de empresas concorrentes, conforme o laudo que era dado respectivamente a favor da liberação ou contra a medicação. Isso era, em geral, disfarçado em ganhos após um evento médico ou em suporte à pesquisa. Embora esses pagamentos não possam ser realmente recompensa em troca pelo serviço prestado, claramente, de acordo com Vinay Prasad, oncologista que também estuda os conflitos financeiros que existem em aprovações de medicamentos, saliento, aqueles que são solicitados a participar dos painéis consultivos para aprovação de medicamentos avaliam que se encontram em uma situação em que pode ganhar tremendamente dinheiro ou vantagens no futuro de suas carreiras profissionais. É do interesse deles jogar bem com as empresas. O FDA também pode ter julgado desconsiderado ou julgado insignificantes os laços financeiros que os médicos tinham de seus serviços nos painéis consultivos para aprovação de medicamentos. Uma das causas, dos problemas mais dramáticos que nós vemos hoje em dia é que essa deficiência que afeta 9 entre cada 10 pessoas do planeta, a deficiência de vitamina D, que está ocorrendo porque houve desde a década de 90 até agora, uma dramática mudança no comportamento da população. As famílias saíram dos parques, foram para os shoppings, as crianças deixaram de jogar bola no pátio ou na rua, foram jogar videogames. Houve uma grande migração do campo, um ambiente ensolarado,
para as cidades, trabalho em ambiente confinado. Surgiu na década de 80 o filtro solar que, com fator 8, bloqueia 95% da produção de vitamina D. Lembrando que vitamina D não é uma vitamina, ela nunca foi uma vitamina. Ela foi chamada de vitamina por engano em 1919, exatamente há um século atrás. Mas já na década de 30 se descobriu que ela tinha a estrutura de um hormônio esteroide. E nos últimos 40 anos se descobriu que ela tem o poder de um hormônio esteroide, mas ela é muito mais do que um hormônio, porque não existe uma única célula no nosso organismo que não necessite da vitamina D para manter-se funcionando corretamente. No caso da gestação, isso adquire proporções dramáticas, né? Porque qualquer deficiência de vitamina D que ocorre durante a gestação tem efeitos para a saúde do indivíduo ao longo de toda a vida. Esse embrião, ou feto, que está sendo gerado no útero da mãe, se ele tiver deficiência de vitamina D, que só ocorre se a mãe se expor ao sol ou tomar suplementos de vitamina D, não existe vitamina D senão em quantidades irrisórias na alimentação, isso vai ter consequências dramáticas para o resultado da saúde ao longo de toda a vida desse indivíduo. A saúde vai ser determinada em grande parte pela disponibilidade que esse bebê tem no útero materno de vitamina, entre aspas, D. O gasto com medicamentos está acompanhando esse crescimento exponencial da prevalência de doenças, né? Então, nesse texto, os custos com medicamentos, se pergunta por que os custos de medicamentos estão aumentando tão rapidamente. Os preços dos medicamentos prescritos, sem dúvida, são o maior fator de custo, mas aumentaram substancialmente ao longo do tempo. Aqui nós temos um estudo que foi feito nos Estados Unidos em relação à saúde pública. Em 2018, as doenças crônicas estão entre as condições de saúde mais prevalentes nos Estados Unidos, quase a metade, ou seja, 45 anos de idade. 2018, 133 milhões de todos os americanos sofrem de pelo menos uma doença crônica e o número está crescendo. Quer dizer, todas as publicações concordam exatamente com aproximadamente os mesmos dados. E isso acontece também a nível global. No caso da esclerose múltipla, em 2016, havia a prevalência, entre 1990 e 2016, o número de pessoas acometidas por esclerose múltipla em cada 100 mil habitantes aumentou 10%. Isso faz com que a indústria farmacêutica faça anúncio aos investidores. Então, ela faz uma previsão em maio de 2016, dizendo que o mercado terapêutico anual da esclerose múltipla deve atingir quase 25 bilhões de dólares americanos em 2024. Isso foi uma previsão feita em 2016 para chamar os investidores a comprarem as ações da indústria farmacêutica. Só que, nesse ano, essa previsão foi refeita. Não são mais 25 bilhões de dólares em 2024. São 40 bilhões de dólares em 2026. Porque um número impressionante de pessoas, cada vez mais pessoas está sendo acometida por essa doença, que é um exemplo do que está acontecendo com diversas outras doenças. Aqui, essas drogas são lançadas no mercado, então drogas comuns como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todas essas drogas que terminam com prazol são chamadas de inibidores da bomba de próton e são fornecidas como protetores gástricos. Muitas pessoas tomam essas medicações. Muitas pessoas desta plateia tomam essas medicações. Então, elas aumentam o risco, dobram o risco de câncer do estômago. Elas bloqueiam a absorção de magnésio. E os níveis baixos de magnésio, que não são detectados por exames de sangue, eles provocam arritmias cardíacas, provocam morte súbita, o coração dispara,
as coronárias se fecham e a pessoa morre subitamente. Eu perdi uma prima por causa disso. Os erros médicos, que incluem a prescrição de medicamentos sem o devido cuidado em relação aos efeitos colaterais, têm sido apontados como a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Isso, para mim, sendo médico, é um desapontamento completo. O médico devia salvar vidas, não ser a terceira causa de morte. Mas é isso que está acontecendo. No afã de prescrever medicamentos que são recém-lançados a altíssimo preço no mercado internacional.